Bom, boa noite, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. É um grande prazer que nós estamos aqui mais uma vez. E que bom porque estar aqui na frente não é para qualquer pessoa, apenas para os mais endividados. Então só temos que agradecer a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados, trazendo aí carinho e paz aos nossos corações. Agradecemos aos mentores espirituais da Tenda Espírita Cristã, assim como os médiuns que nos confiam esse trabalho que, como costumamos dizer, a pregação, a palavra, serve, antes de mais nada, muito mais para nós aqui à frente do estudo, do que às vezes para muitos de vós. Hoje falaremos sobre a coragem da fé. E aí me perguntaram, mas você tem o costume de apresentar sempre algumas imagens que vêm ao encontro, fortalecer as palavras, não tuas, mas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que é médico e educador de almas enfermas. Eu falei, não, hoje nós vamos pedir licença para compartilhar com vocês um trabalho que nós viemos desenvolvendo ao longo de algum tempo já, que são textos que daqui mais algum tempo nós iremos montar um livro, um livreto que seja. E são histórias que não têm especificamente um título, mas são baseados em alguns pensamentos, ensinamentos do Mestre Jesus. Então, essa história vem por intuição, inspiração. E baseado numa fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Disse Jesus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Estimados irmãos, era mais difícil, ele fala de fé, de esperança, de perseverança, de ir até o fim, crendo naquilo que nos ensinou o Mestre Jesus, a nos perdoar, a perdoar o outro, a amar o outro, a ser resignado, a ter fé. E aí perguntamos, o que vocês acham? Era mais difícil ter fé à época de Jesus ou nos dias atuais? Bom, nós sabemos, até por base de obras históricas e filmes e tudo mais, que os cristãos, pós-Jesus, evidentemente, ou mesmo aqueles contemporâneos, a contragosto eram sacrificados, eram crucificados, esquartejados, queimados, dados aos leões, correto? E hoje, somos dados aos leões, à exceção da Receita Federal, né? Não tanto, mas também há leões. Há também calabouços, há também crucificações. E que seriam essas crucificações? Trabalho, família, as relações interpessoais, quer no ambiente familiar, quer no ambiente laboral, quer no dia a dia. E aí trouxemos uma história para apresentar aos irmãos. Quem quiser pode até fechar os olhos e tentar se teletransportar a essa época. O monumental Coliseu, nos idos de 192 depois de Cristo, pouco a pouco foi sendo tomado pelo povo romano a convite do imperador Marcos Aurélio Cômodos, aquele do filme, o Gladiador. Ele de fato existiu, foi filho do Marcos Aurélio pai, e no ano 192 já depois de Cristo.
que ardilosamente, mantinha a política do pão e circo. Nada muito diferente de hoje, né? Nada muito diferente. Os espetáculos envolvendo as corridas de bigas, as lutas de gladiadores e a morte dos desafetos e inimigos do imperador pela espada e o martírio de cristãos por animais ferozes, crucificações e fogueiras, produziam no povo certa euforia. As feras, homens e animais, de suas celas e jaulas, aguardavam excitados um momento para eles sublime, no qual sentiriam um gosto de sangue na boca, não demonstrando nenhum receio em ser, possivelmente, o sabor amargo do seu próprio sangue, ou o adocicado de suas vítimas. Gente, vai frutificando cada vez mais. Com suas espadas, garras e dentes afiados, aguardavam ansiosos esses homens e animais homens, pelo momento de entrar na arena e serem aplaudidos, ovacionados e queridos por breves instantes. Em uma das jaulas, trancafiado, sozinho, havia um recém-chegado para mais tarde compor o grupo dos predadores, leões. O pequeno Léo, capturado e trazido da África, parecia estar muito assustado. Afinal, havia presenciado, meses atrás, o assassinato de sua mãe. O que o confortava nas noites de pesadelos, Léo, o leão, eram as preces, os sermões e as cantigas sobre amor, paz, solidariedade, perdão, esperança, entoadas pelos seguidores do Mestre Jesus. Parecia angustiado por não entender o motivo pelo qual os mais velhos da sua espécie dilaceravam seres, em sua maioria, tão frágeis, tão dóceis, tão amáveis e resignados, que há pouco prestavam-lhe cuidados, como água para beber e sobras de pães. Tinham eles sorrisos estampados no rosto, enquanto suas jugulares aplacavam a sede dos outros leões, ensandecidos pelos gritos ensurdecedores e galhofadas da turba. Assim somos nós, cristãos espíritas, né? Estamos com alguém preso em nossa jugular e rindo, e sorrindo para ele. Não é? Tem que ser, né? Não tem como ser diferente. Tem que perdoar. E esses cristãos já estavam naquela época. Era quase dia novamente, quando Léo acordou com choros e gritos desesperados de uma mulher que teve subtraídos, seus 2 filhos, levados para agradar alguém inescrupuloso do Senado. Naquela época já havia gente inescrupulosa no Senado. Fazer o quê? Faz parte. Cadê? Me perdi aqui. Ela, de punhos cerrados, socava as grades. Era puro ódio. Quando então um senhor aproximou-se e a abraçou. Depois colocou as 2 mãos sobre a cabeça dela. Todos na cela se levantaram e, num abraço fraternal, tornaram-se um. É o que normalmente acontece aqui também. Né? A gente vem, cada um com sua dor,
E ao nos abraçarmos, nossas energias positivas se dissipam. Não é assim? É assim que funciona. Jesus nos ensinou, só um adendo aí na história. Jesus nos ensinou isso e nos ensina no Livro dos Espíritos, no Evangelho, certo? Quando você, de certa maneira, consegue, através da sua fé, compreender a sua dor, as suas perdas, e perceber que alguém ao seu lado, à sua frente, atrás de você, a perda e a dor é maior, torna-se a sua, não insignificante ou menos importante, porém menor. Atendendo ao outro, vendo e ouvindo o outro, você se torna um instrumento de Jesus, do Mestre, de Deus, aplacando a dor daquele, esquecendo a sua, temporariamente ou definitivamente. Porque você sai do seu mundinho, sai do seu umbigo e passa a perceber o outro. Foi o que aconteceu na parábola, da forma como ele nos ensinou, na parábola do... Muito bem, falou desencarnado aqui, ó. Bom samaritano. Quando você deixa as tuas ânsias, tuas ansiedades, o tempo não para, diria Cazuza, disse Cazuza, realmente não para. Mas quando você dedica parte do seu tempo ao outro, enfim, continuando. Todos na cela se levantaram num abraço fraternal e tornaram-se um. Depois, sentaram-se em círculo para ouvir o Senhor, que permaneceu em pé no centro. Ele citou algumas frases, ensinamentos de um homem, segundo ele, um mestre, conhecido como Jesus, que pregava a importância do amor aos outros seres, criaturas de Deus, do perdão aos que muito mais por ignorância praticavam a maldade, a compaixão pelos enfermos, a solidariedade e a caridade pelos mais desvalidos e a coragem da fé diante das adversidades, das críticas, dos perigos, das escolhas e das mudanças de atitudes. Assim fazemos nós, não fazemos? Fazemos. Olha lá. Perdão aos que muito mais por ignorância do que por maldade nos agride. Deus não criou ninguém mau ou bom. Jesus, como nós, foi criado há zilhões de bilhões de trilhões de anos atrás, simples e ignorante como nós. Não tenho dúvidas disso. Se assim não fosse, não teria dito, vós sois como eu ou até mais, podereis ser como eu até mais. Basta querer evoluir, basta querer amar, perdoar, compreender o outro na sua pequenez. Pois assim se verá no outro. E aí poder-se-á ver a sua pequenez também. Continuando. Meses se passaram até que chegou o dia da estreia de Léo, no qual daria testemunho da sua ferocidade aos homens, lobos dos homens. De fato, seu rugido era forte e temível. Ecoava não só pelo Coliseu, mas também nas entranhas da Assembleia Romana desvairada, moral e espiritualmente rude, enferma. Alimentava o ego equivocado da elite romana. A presença do jovem adulto Léo, a imponência da sua natureza animal, inspirava aos romanos, ao povo, a prepotência, a vaidade, a selvageria.
e a arrogância do imperador e seus súditos. Quanto somos permeados pela mídia, pelo que dizem outros, com o intuito único e exclusivo de nos derrubar, nos envadecendo. Não é verdade? Você, pá. E no momento de vigilância, tu se vê derrotado. E aí não tem como mais, naquele momento, dizer, até tu, Brutus. Já foi. Continuando. Léo, aos olhos dos romanos, parecia marchar como se reverenciasse as legiões romanas. Imagina aquele leão imponente, né? E aí pessoal na loucura, aquela coisa louca e tal. Em verdade, em seu íntimo, seu único desejo era não manchar suas patas com o sangue de cristãos inocentes, tombados pela espada dos gladiadores. Em verdade, não era uma marcha imponente. Ele estava tentando se esquivar, sair, não pisar. Assim somos nós. Ainda que muitos dizem, acreditem que não. Então, se deparou diante de outros seguidores de Jesus, crucificados e em chamas. Correu para mais perto deles. Aí, mano, imagina. O pessoal foi à loucura, evidentemente, né? Tá lá, ó. Então, ao se deparar, correu para mais perto, parou diante da gritaria do público, que acreditava que o mesmo devoraria os cristãos. Por engano, que só o Léo sabia naquele momento, pois sua intenção, em verdade, era libertá-los. Tarde demais. Momento para vocês pensarem. Ele volta-se correndo para o público. Sabe aquelas, né? Tem lá o pessoal lá em cima e tal, pois é. Ele volta-se correndo para o público e tenta, com suas garras afiadas, escalar as paredes, levando ao delírio a plateia que acreditava na ousadia daquele felino. Em verdade, apenas desejava fugir daquele circo desumano, vergonhoso, apavorante. A guarda pretoriana, fazendo uso de suas lanças, o afastou. Eis que o portão da cela dos cristãos se abre. Léo, sem saber do que se tratava, como todo felino, né? Por instinto, o que faz o gatinho em casa? Ele não fica meio, né? Por instinto, fica numa posição de agachamento. O público se levanta, certos de que ele avançaria sobre os cristãos, que entravam serenos e em prece na arena. E aí nós somos cristãos espíritas e entramos diante de determinadas circunstâncias também, diante de nossos leões, gladiadores, de que forma? Um de cada vez, senão não dá para ouvir. Desesperados ainda hoje. Desesperados. Quer nos leões de casa, quer nos leões do trabalho, quer nos gladiadores do cotidiano. A gente se desespera. Ó homens de pouca fé. Esses não. Esses entraram serenos, cantando, orando, bendizendo a Deus. Ao contrário de muitos, não nosso, né? Mas de outros irmãos que maldizem a Deus. Por que eu? Por que comigo? Por que ajudei lá, fiz, botei a janela lá para Rose, lá para Tenda Espírito, comprei esparadrapo, ajudo, faço, dou passe. Por que comigo? E aí Deus está falando aos nossos ouvidos. E por que não?
Segue, vida que segue. Entram serenos e em prece na arena. Léo, lentamente, caminha em direção aos cristãos. A Globo está me perdendo, né, cara? A Globo está me perdendo, ó. Vai em direção aos cristãos. Tá indo. Calma que eu estou me encontrando aqui. Ele tá indo. Achou. Não. Um ancião ajoelha-se, fecha os olhos, abre os braços. Ações essas seguidas pelos demais cristãos. Elevam seus pensamentos a Deus, lembrando os ensinamentos do médico e educador de almas enfermas, Jesus. Então exclamam: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, estão parafraseando Jesus, e crê naquele que me enviou, Deus, causa suprema de todas as coisas, inteligência suprema do universo, nosso Criador, tem a vida eterna. Daí, o Espírito em missão na Terra, Rose, vindo de Alcione, daí tamanha serenidade diante da, entre aspas, não da perda, eu ia falar perda, não perdeu, do retorno de sua irmã à pátria espiritual. Nossa, que insensível, não. Quando se estuda, daí a importância do estudo da doutrina do Espírito, livro dos Espíritos, Evangelho e tudo mais, venham à tenda para estudar, entenderão essa serenidade. Vida que segue, vamos lá. E não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Pois a vida real não é esta, é o plano espiritual. Aqui é uma passagem efêmera. Quem tem sorte, leva aí 5 anos, 3. Quem já tem um pouco, né, mais, e não sou eu que vos falo, não me critiquem, estudem, está na doutrina. Um pouco mais, 50, 100, 150, não, ninguém chega a 150. Mas, enfim, mais provas, mais expiações. O leão, a um palmo do ancião, velho, sábio, Chito a bola, hein? Mas é verdade. Já estou morto. Pois é. A um palmo do velho, abre a sua bocarra. E ó, dá uma lambida na face enrugada do idoso. Deita, não vou deitar aqui, né? Nem bota minha barriguinha para você coçar. Aí também, não. Mas deita-se no chão, de barriga para cima, com as patas em súplica. Tipo o nosso cachorrinho, né? O gatinho, quando deita assim, pois é. Querendo, vejam só, carinho. Léo revela então aos seus admiradores romanos sua natureza, verdadeiramente transformada ao longo das conversas que ouvia dos cristãos na cela ao lado. Seus louvores, agradecimentos e pedidos. Estava ele liberto, Léo, a fera, dos costumes e hábitos da sua espécie. Quais são os hábitos da espécie, né? Do leão, dos leões. Dos seus princípios primitivos e selvagens. Ora, se um leão é capaz disso, quiçá nós, humanos. Hã? Reflita um pouco. Água frutificada, por favor. Se o leão mudou, será que não há possibilidade de mudarmos? Será que não há possibilidade de abrirmos mãos dos nossos costumes e hábitos, os mais selvagens, princípios primitivos? Óbvio que sim. Mas temos que acreditar.
temos que ser nós a mudança, disse Mahatma Gandhi, o espírito em missão na Terra. Seja tu a mudança que gostaria de ver no mundo. Por que o mundo ainda está assim? É porque você quer mudar o outro. Quer mudar seu filho, sua filha. Mudar. Uma coisa é mudar. Outra coisa é você educar, orientar. Mas saibam que nossos filhos não são verdadeiramente nossos filhos. São filhos de Deus. São nossos irmãos. Muitas vezes, espíritos até mais evoluídos do que nós. Ou mais arraigados ao primitivismo do que nós. Estimados irmãos, continuando. Em instantes, todos deixaram para trás os corpos inanimados pelos arqueiros. Almas reluzentes ascendiam ao céu, seguidos pelo irmão Léo. Estamos aí na trajetória. E esta é a historinha que a nossa história gostaríamos de trazer para vocês. Portanto, estimados irmãos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Até porque não basta pedir, tem que crer, tem que executar, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Até porque, lendo o céu e o inferno, o primeiro céu, o primeiro inferno, está aqui dentro. Está dentro de cada um de nós. Você é senhor de si mesmo. Tem que ter fé. Vejam o que Kardec disse, o comentário de Kardec, neste capítulo. Abre aspas. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, como é que anda a sua força? Como é que anda a sua força? Vossas forças, como andam? Lembrando que as forças são frutos dos nossos pensamentos, que são materializados em nossas ações. Ações. Quais têm sido os vossos pensamentos? Saberão se estão sendo corretos ou incorretos devido às vossas ações. A cada um segundo suas obras. Por que estás aqui agora enfermo? Por quê? Por culpa de Deus. Não. Ao contrário. Não podemos culpabilizar Deus, Jesus, sequer os nossos obsessores algozes. Pois, estudando a doutrina espírita, somos informados categoricamente que, em sua maioria, quando não vítimas de vidas pretéritas nossas, são aqueles que compartilharam de nossos vícios, de nossos deslizes, e que ainda arraigados, presos a esses, não entendem a nossa evolução moral e espiritual, ou não a querem, pois eles vão percebendo aos poucos e sentindo que a gente se distancia deles, devido à forma como pensamos e como agimos. E eles passam a não nos encontrar mais. Está lá nas obras de André Luiz. Você está diante dele, ele não está te vendo. As feras não mais o veem. E muitas vezes a gente não se percebe também em nossa essência divina, pois a nossa fera interior ainda atua muito mais do que a nossa angelitude. Estimados irmãos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
que é a terceira obra do Pentateuco, talvez tenha aí para vender ou para emprestar. Capítulo 19. Fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. E qual é o objetivo de vocês hoje aqui? Certamente não deve ser adquirir bens materiais. Isso não é. Certo? Não deve ser. Se for, lê do engano. Estão equivocados. Mas certamente é adquirir o quê? Vai. Evolução espiritual, moral. Mas aqui ajuda, mas também não é o caminho. Só e somente só. Aonde está o caminho? Aqui. Se tu entrar por aquela porta, aquele portal de luz, achando que vindo aqui, entrando na câmara, vai, não vai. Só por si só vai resolver, não vai. Tem que ter o quê? Mudar seus hábitos, sua forma de agir, de pensar, de falar, de refletir, de pedir, de trabalhar. Interessante. Passa por ali, quer ser trabalhado, quer ser, mas aqui. Vamos trabalhar. Vamos usar essa energia que te prende. Vamos dissipá-la, trabalhando em prol de outros irmãos. É chegando na casa, é atuando, é trabalhando. Que aí você, sai de suas perdas, de seus equívocos. Começa a colocar de lado você e trabalhar em prol do outro, ajudando o outro. Não foi assim que fizeram os apóstolos? Não foi assim que fez Maria de Magdala? Saiu de toda a sua vicissitude, libertou-se de toda a sua vicissitude ao aceitar e conhecer de fato Jesus e passou a cuidar dos leprosos. Falando em leprosos, quantos Jesus curou lá de tacada assim, bufo? 10. Foram 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Quantos voltam? Quantos voltam? Não, sim, lá, aqui. Estimados irmãos, com a iluminação, apenas, a nossa iluminação, apenas o silêncio é importante para cativar as demais pessoas e ajudá-las a conseguir a claridade pessoal. Tem gente que quer ajudar, acaba atrapalhando, né? Não, porque você tem que deixar de ser, tem que deixar de fazer, tem que deixar de... Não tem que dar testemunho, não tem que julgar, tem que ouvir. A natureza, Deus foi sábio, 2 orelhas, 2 olhos, uma só boca, para nos advertir que mais vale ouvir e olhar, observar do que falar. Ouvir, cativar. Estimados irmãos, nos diz a espiritualidade superior que nós valemos muito mais pelo que fazemos e não pelo que diz respeito a nós mesmos. Do que me adianta ter tantos títulos? Doutor, bilionário, milionário, se tu estás numa cela. Nenhuma apologia aí ao Ike, né? Somos doutores, temos bens materiais, temos tudo, mas não temos saúde moral, não temos saúde espiritual. E é isso que derruba homens, ricos ou pobres. De que me adianta toda a fortuna agora? Deve estar pensando no nosso irmão. E aí nós vamos voltar para casa com mais do que um pão com manteiga, com certeza. Mas certos de que estamos no caminho do bem. Estimados irmãos, disse Paulo
Segunda carta aos Coríntios. Ouçam bem. Em tudo somos atribulados. Seja em casa com aquele filho aparentemente rebelde, aquela filha aparentemente egocêntrica, vaidosa, com a esposa reticente, com o marido indolente, certo? Com o patrão onipotente ali, ditatorial, na rua, somos atribulados. Tudo isso, esses exemplos que eu dei é dentro do nosso, tá? Não está em Paulo, não. Em tudo somos atribulados, diz Paulo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E isto por quê? Se estamos num pequeno barquinho a navegar em alto mar, só vai parar, né? Eu me lembrei agora que meu pai era da Umbanda, eu me lembrei desse ponto aí. Mas enfim, é válido. Quem está à frente? Quem é o timoneiro desse barquinho? Não ouvi? Quem é o timoneiro do nosso barquinho? Jesus. Jesus. Assim como foi lá nos idos do século I, com Pedro. Se tu estás aqui, meus irmãos, me desculpem, diz a doutrina espírita, não sou eu, Alain, mas a doutrina. Porque ela conforta, mas ela também esclarece. E como nós somos espíritos imperfeitos, às vezes, para nos esclarecer, é preciso o bisel, né, lá, o martelinho e ir lapidando. É a dor. Somos nós. A nossa falta de fé. Tropeçou, culpa a Deus. Já tem um pouco mais de consciência, culpa a pedra. Pô, mas não viu a pedra? Por que não desviaste? Pedro, quando olhou, é tu, Jesus? É. Então vou aí, vem. E Jesus está nos convidando a vir, a ir. Chega no meio do caminho e falta o quê? Fé. E aí, o que acontece? Afunda. E é o que acontece conosco. Afundamos. Afundamos no mar, no turbilhão de egoísmo, de equívocos, de vícios, de erros, de incompreensões, de egoísmo. A nossa ira, a nossa cólera que afeta o fígado, a vesícula biliar, coração, taquicardia, infartou por conta do quê? De um terreno. Infartou por conta de um carro, de um emprego. Já dissemos aqui, teve um irmão dando um testemunho, né? Eu não sei porque no Espiritismo tem essa coisa de testemunho. Um amigo chegou, viu que queriam derrubá-lo. Senhor, ele quer tanta direção, faz com que ele passe no próximo concurso da SEDUC, que ele entre. Entendeu? Ele quer a vaga e tal. O que Jesus fez? Tirou aquele que estava na direção e deu algo melhor para ele. Colocou o outro? Não sei, porque também tem que ser merecedor, né? Às vezes não basta pedir, tem que ser merecedor. Mas enfim, Lacordaire, para finalizar, põe até meia-noite hoje. Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, um espírito, em Instruções dos Espíritos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, alertou-nos, abre aspas, essa é para levar consigo. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão, resignação à vontade de Deus. Portanto, estimados irmãos, estamos aqui hoje dando testemunho de nossa fé, buscando compreender nossas provas e expiações, quer sejam
através da oportunidade de ajudar o próximo que está ao seu lado, à sua frente ou atrás, de dar testemunho da sua fé diante da sua prova ou expiação, e mais, acreditando que essas situações desafiadoras em nosso cotidiano, esses tropeços, essa filha, esse filho, esse marido, e por que não nos referir às sogras e sogros, esse irmão, são eles oportunidades desafiadoras que a vida lhe dá para que possamos dar testemunho de nossa fé, de nossa crença no Mestre Jesus. E para que sejamos lá na frente multiplicadores do bem, da vontade e do amor. Que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.